O Brasil produz mais de 9 mil toneladas de esgoto por dia. Menos de 40% é tratado de forma adequada e acaba sendo lançado diretamente nos corpos d'água. Os dados são do Atlas de Esgotos, um estudo elaborado pela ANA, Agência Nacional de Águas, em parceria com a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. No programa de hoje, o Cidadania recebe Marcelo de Paula Leles, gerente de Planejamento e Regulação da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Olá, Marcelo, seja bem-vindo ao Cidadania. Olá, agradeço o convite em nome da Secretaria de Saneamento, do Ministério das Cidades, e pela oportunidade de discutirmos no programa Cidadania um tema tão importante e relevante para a qualidade de vida de todos nós. O saneamento básico, na verdade, assim, quase a metade da população não tem acesso, né? Quais são os desafios para conseguir oferecer esses serviços à população em geral? Sim. Inicialmente é bom a gente conceituar, né? Hoje o saneamento básico no Brasil é entendido como conjunto de serviços e infraestrutura de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais. Então, nesse conjunto, nós temos o esgoto, que é o foco do Atlas da ANA, e de fato, o desafio é muito grande. Que é o mais difícil, né? Em termos de infraestrutura, está mais defasado quando comparamos, por exemplo, com abastecimento de água. Isso, em certa medida, se deve em razão dos desafios que a gente tem no Brasil, um país de dimensões continentais. O elevado número de municípios, são 5.570 municípios. Desse total, cerca de 80% tem população inferior a 30 mil habitantes. Então, são municípios que têm mais dificuldades operacionais, que têm menos capacidade técnica e administrativa. Então, isso também contribui um pouco para essa situação. E é importante também lembrar que o Brasil hoje passou, né, nos últimos anos, por um processo de intenso crescimento populacional e também intensa urbanização. Tudo isso contribui para que haja a necessidade de fazer um investimento para poder cobrir todo esse crescimento populacional. Só para a gente ter uma ideia, um comparativo, a população em 2010 era da ordem de 190 milhões de habitantes. Se nós regredirmos no tempo até 1970, essa população era cerca da metade. Então, um crescimento rápido. Se voltarmos um pouco mais no tempo, 1950, população da ordem de 50 milhões de habitantes, portanto, um quarto da população que nós temos hoje, que é da ordem de 200 milhões de habitantes. Aliado a isso, também contribui, né, para esse desafio o fato do aumento da taxa de urbanização. Nessas décadas aí de 1950, por exemplo, a urbanização era da ordem de 36%. Hoje nós temos cerca de 85% da população residindo nas cidades. Portanto, isso traz uma ideia do desafio que é prever infraestrutura para toda essa população. De fato, é a necessidade de investimentos significativos, o déficit realmente ainda é grande e o desafio que a gente tem pela frente não é pequeno. Você falou no crescimento das cidades, o Atlas de Esgotos, na verdade, ele estuda apenas a população urbana, né? E como fica, assim, na área rural, imagino que o desafio seja ainda maior. É maior, né? Quando a gente olha para o déficit, sobretudo em termos de esgotamento sanitário, proporcionalmente na população rural o déficit é maior. A gente tem essa preocupação. Hoje nós contamos com um plano nacional. Na verdade, esse plano ele decorre da Lei 11.445, que é uma lei de 2007, a Lei do Saneamento Básico, essa mesma que definiu os componentes que compõem o saneamento básico. E a lei definiu também a necessidade de elaboração deste plano, o Plano Nacional de Saneamento Básico, o PLANSAB, como nós chamamos. E tem, inclusive, um site, não é isso? Sim, esse plano está disponível para consulta no site do Ministério das Cidades. Tem um link específico lá para o PLANSAB. Esse plano... Que aí fica Ministério das Cidades, o endereço para quem quiser acessar? cidades.gov.br/PLANSAB. Está até aí na tela também para quem quiser ver. É interessante, inclusive, a gente aproveitar essa oportunidade para divulgar. Muitas pessoas conhecem o plano. O plano ele é um norte para o país, quando falamos em saneamento básico,
e ele serve também de referência para os municípios e para os estados, quando da elaboração das suas políticas e seus respectivos planos, né? Que cada município deve também elaborar seu próprio plano de saneamento. Muito bem lembrado, né? Os municípios, quando a gente fala de planejamento, a gente fala não só de planejamento no âmbito federal, mas é importantíssimo também que os municípios elaborem os seus planos de saneamento básico. Essa lei, mais uma vez, a lei que eu mencionei, ela tem um artigo específico, o artigo 19, que estabelece o conteúdo mínimo que esses planos devem compreender. Isso é importante porque permite ao município conhecer a sua realidade local. Via de regra, o plano deve partir de um diagnóstico, um retrato, um raio-x da situação de saneamento básico no âmbito local. É importante que esse plano ele traga metas de curto, médio e longo prazo, ou seja, definir aonde queremos chegar daqui a 5, 10, 20 anos. Via de regra, nós trabalhamos com um horizonte de 20 anos para esses instrumentos de planejamento. Definido, né, a situação atual, definida aonde queremos chegar, com metas claras e objetivas para os diversos componentes que fazem parte do saneamento básico, é importante também definir como fazer. Portanto, é importante ter programas específicos que permitam tirar do papel aquilo que você está planejando ali no âmbito local, como fazemos também no governo federal. E, por fim, estimar a necessidade de recursos para que aquilo se concretize na prática. Inclusive, quando a gente olha os dados, a gente vê que o Brasil realmente é muito diverso, né? Sim. Cada região tem desafios específicos. A gente vê que no norte tem bem menos saneamento básico do que no sudeste. Quais são as diferenças? Por que isso acontece? O país, como eu disse, é um país de dimensões continentais, com diversas situações distintas, uma diversidade regional muito grande, peculiaridades também regionais muito grandes, né? Isso se reflete em vários aspectos, não é diferente quando a gente fala de saneamento básico. O que se procura, e o plano tem esse foco também, é justamente trabalhar com a população onde estão hoje os maiores déficits, né? Quando nós olhamos para o plano de saneamento básico, ele caracteriza bem aonde há o atendimento adequado e onde há o atendimento precário, onde está o déficit. O déficit, para a gente, hoje compreende não só quem não tem atendimento, mas também quem tem um atendimento, mas esse atendimento é considerado precário. Por exemplo, no caso do esgotamento sanitário, o atendimento adequado se dá, por exemplo, quando você tem a coleta do esgoto e o tratamento. Se há apenas a coleta, não há o tratamento, entendemos que isso é um atendimento precário. Portanto, isso entra na conta do déficit. E quando a gente faz, como eu comentei, né, no plano é necessário você fazer uma estimativa de recursos. Hoje, essa estimativa, em âmbito nacional, é da ordem de valores superiores a 500 bilhões de reais. Cerca de 36% desse montante seria necessário para atacar a questão não só de infraestrutura, de nova infraestrutura, mas também de reposição de infraestrutura de esgotamento sanitário. Então, quando a gente olha esse conjunto todo, a gente percebe também que os déficits maiores estão, em termos proporcionais, na região norte, mas em termos populacionais, na região sudeste e na região nordeste, que é onde residem a maior parte da população. Quando você fala no tratamento, no atendimento adequado, isso compreende a coleta de esgoto e tratamento, mas também as fossas sépticas. Exato. Elas são igualmente satisfatórias para o tratamento de esgoto? Sim, é considerado como uma alternativa viável, né? É importante frisar que essas fossas elas têm que ser construídas adequadamente. Tem que ser séptica, não é qualquer fossa, não é qualquer buraco que é considerado. Infelizmente, em muitos casos é o que ocorre, né? Nós temos a própria Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem uma norma específica para isso, que é a NBR 7229, que prevê as características para você dimensionar, construir e operar um tanque séptico, né? Então, é importante que isso seja feito adequadamente para que a fossa cumpra esse papel. A fossa ela tem que ter limpezas periódicas, ela tem que ser dimensionada adequadamente, como eu disse, considerar, por exemplo, a população que ela atende. Então, tudo isso deve ser considerado. Feita dessa forma, seguramente, ela pode ser considerada uma solução satisfatória.
E do pessoal, das pessoas que não são atendidas de forma satisfatória, tem 27% não tem atendimento nenhum, agora tem 18% que o esgoto é coletado, mas não é tratado. Por que isso acontece? Nesse histórico que eu fiz, né, de crescimento populacional intenso e também taxa de urbanização elevada, houve uma priorização, pelo menos é o sentimento que nós temos, em priorizar a questão do abastecimento de água, né? A água é fundamental para a nossa vida, não poderia ser diferente que fosse dado esse foco. À medida que foi se ampliando o abastecimento de água, paulatinamente também foi dada a atenção ao esgotamento sanitário. Entretanto, não acompanhou no mesmo ritmo. Portanto, hoje, o déficit, de fato, ele é mais evidente no questão do esgotamento sanitário. Quando a gente fala de soluções de tratamento, são soluções que demandam investimentos financeiros significativos, são basicamente obras, e muitas vezes obras de grande porte, né? Você passa pela necessidade de ter áreas adequadas, existe a necessidade de ter projetos também adequados, não adianta só ter recursos financeiros, é importante frisar isso, né? É importante que a gente tenha um setor preparado para investir em saneamento básico. Isso significa ter recursos financeiros, significa ter projetos elaborados, significa ter quem construa essas instalações, significa ter que fazer licitações. Então, muitas vezes também os municípios não estão adequadamente preparados para todo esse processo. Então, em certa medida, isso impacta, né? Tudo isso que eu comentei impacta para que a gente perceba que realmente a necessidade, hoje, em termos de infraestrutura, ela é muito grande, ela é bem significativa, como apontou de forma correta o Atlas. Inclusive, também, assim, em todas as regiões, o gasto com a coleta é quase 3 vezes maior que o gasto com o tratamento, né? Por que isso é assim? Na verdade, quando a gente fala de custeio desses serviços, é importante também lembrar que é necessário que haja cobertura, né? Que seja feito algum tipo de ressarcimento desses investimentos. O decreto 7217, que regulamentou essa lei que eu comentei, a Lei 11.445, prevê, inclusive, que quando há rede disponível, a edificação em área urbana ela tem que ser conectada a essa rede. Então, há necessidade, e ainda não é usual no país, pelo menos hoje, cerca apenas de 50% da população arca com os custos desses serviços, e a gente prevê no Plano Nacional que isso seja ampliado gradativamente, para em cerca de 20 anos nós termos aí pelo menos 90% da cobrança sendo efetivamente feita, porque é isso que garante a sustentabilidade econômica e financeira desses serviços. Uma vez que é necessário fazer um investimento, quando a gente fala em obras, por exemplo, que pode ser a própria rede ou pode ser a construção de uma AET, a gente tem que lembrar também que é necessário manter, né, os custos com a operação desses sistemas. Tem custo com pessoal, mão de obra, tem custos com energia elétrica, custos com equipamentos, com reposição de materiais, e a forma adequada de se cobrir esses custos é por meio da remuneração mediante a cobrança da tarifa. Então, isso é algo que não está estabelecido em todos os municípios brasileiros, como eu comentei, a gente tem que avançar bastante nesse sentido também. Há também uma certa resistência, porque é mais uma despesa, né? Já pagamos muito, toda a população tem um conjunto de despesas significativo, mas, enfim, é um serviço essencial, não só para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde, para minimizar o impacto ambiental também. Então, é importante a gente avançar nessa e ter uma maior clareza e amadurecer um pouco mais essa discussão quanto à cobrança efetiva do serviço de saneamento básico, inclusive aí a questão do esgotamento sanitário. E aí essa cobrança seria feita, então, no município? É o prestador, né? A gente tem hoje no Brasil diferentes modelos de prestador. Quando eu falo prestador, é aquela entidade responsável por levar o serviço até a casa do consumidor. Então, nós temos alguns estados que têm companhias estaduais que atingem um conjunto bastante grande de municípios. Temos também a presença de vários prestadores locais, autarquias, sistemas autônomos de água e esgoto, às vezes um departamento municipal que cumpre esse serviço. Alguns sistemas estão concedidos à iniciativa privada. Então, esse desenho difere um pouco de um município para o outro. Mas as decisões, essencialmente, devem ser tomadas no âmbito local
E aí, quando a gente falou do plano, é importantíssimo que esse prestador ele participe juntamente com a população na discussão quando da elaboração desse plano, trazendo as suas críticas, as suas sugestões, tentando discutir quais seriam as prioridades para que a população, de fato, interfira e contribua para aquilo que está sendo planejado dentro da sua realidade local. Agora, quando o esgoto não é tratado de forma adequada, ele acaba sendo lançado ou, de alguma forma, retornando para os corpos d'água, né? Comprometendo até o abastecimento de água mesmo, né? Inclusive, um dado que chama atenção é que hoje 110 mil quilômetros de rios são comprometidos por causa de lançamento de esgoto, né? Sim. Como que isso pode ser medido? Porque, ao mesmo tempo, existe também uma taxa que pode ser, uma vez tratado, ele pode ser lançado de volta, né? Mas e apenas o DF, o Distrito Federal, que consegue tratar dessa forma para jogar de volta, né? Como está essa previsão? Assim, existe algum prognóstico? A gente vai conseguir melhorar esse quadro? Em termos de melhoria, né, como eu disse, o Plano Nacional ele traz metas bem definidas. Uma delas é a ampliação do percentual do tratamento de esgoto que é coletado. Então, o que a gente prevê é aumentar substancialmente isso ao longo do horizonte dos 20 anos do plano. Como eu comentei, o plano está em seu 4º ano de implementação. Então, são medidas que, à medida que o plano vai se desenvolvendo e que os investimentos feitos vão amadurecendo, a ideia é que essa infraestrutura seja implementada. Não basta apenas essa infraestrutura, né? O Atlas aponta a necessidade, por exemplo, de, em alguns casos, você ter que lançar mão de algum tratamento complementar. Se a gente pega, por exemplo, os grandes aglomerados urbanos, onde você tem um volume de esgoto considerável tratado e você tem corpos hídricos onde esse efluente tratado vai ser lançado, pode não haver um volume suficiente para diluir essa carga orgânica. Porque ainda, mesmo que tratado, sobra uma carga orgânica, os processos convencionais de tratamento, via de regra, eles não eliminam 100% dessa carga orgânica. Então, o Atlas aponta, por exemplo, que nos grandes aglomerados deve haver a necessidade de soluções complementares, como, por exemplo, um tratamento terciário. Via de regra, o que nós adotamos é um tratamento a nível secundário, que traz uma eliminação significativa de carga orgânica, sobretudo são tratamentos pautados em processos biológicos, mas muitas vezes é necessário lançar mão desses tratamentos terciários, onde aí vai haver o que a gente chama de polimento do efluente, onde vai haver, por exemplo, remoção de patogênicos e até de alguns nutrientes. Então, em alguns casos, isso vai ser necessário. Da mesma forma, o Atlas aponta também para a necessidade de um tratamento diferenciado, por exemplo, na região do semiárido, porque é onde você tem, via de regra, corpos d'água intermitentes ou efêmeros, então não há um volume para absorver esse efluente tratado. Daí a necessidade também de buscar soluções específicas para esse tipo de situação. Então, é possível, existe tecnologia para isso, algumas muito simples, por exemplo, como a questão de lançamento de efluente no solo, mas, claro, desde que feito dentro de critérios técnicos e adequados, né? E essas soluções, elas estão disponíveis para os municípios? Eles têm acesso a esse tipo de técnica, esses conhecimentos? Sim, em termos de soluções técnicas, a gente entende que o setor ele é bem maduro, existem muitas alternativas, obviamente que elas se encaixam melhor de acordo com as características locais, então muitas vezes o clima pode interferir numa maior ou menor eficiência de um determinado sistema. Então, existem sim soluções. E é importante, por exemplo, que nós continuemos a pesquisar e buscar soluções adequadas, né? Nós tivemos, por exemplo, alguns anos atrás, um programa importantíssimo, um programa específico de pesquisa em saneamento básico, o PROSAB, que é um programa que entendemos que deveria ser reativado, revitalizado, porque o foco era justamente esse, pesquisar soluções simplificadas, de baixo custo e, sobretudo, voltada para populações mais vulneráveis, populações de baixa renda. Então, não basta também, como eu disse, só investir em tecnologia, investir em obras,
mas é importantíssimo também que a gente invista em conhecimento, em pesquisa, em desenvolvimento científico e tecnológico, porque, de fato, é um país que tem situações as mais diferentes. Então, é importante que a pesquisa contribua para a busca de soluções adequadas e de baixo custo, para que a gente possa atacar esse déficit que é tão elevado. Para situações tão diferentes também são necessárias soluções diferentes, né? Sem dúvida alguma. Eu costumo dizer que não existe a melhor solução. O que tem é aquela solução mais adequada. E aí, mais uma vez, quando a gente percebe toda essa diversidade que nós temos no Brasil, de fato, você tem também diferentes possíveis arranjos ou soluções que devem observar essa realidade local. Para quem quiser conhecer mais sobre a situação atual, o Atlas de Esgotos também está disponível na internet, né? O endereço é atlasesgotos.ana.gov.br. Marcelo, eu agradeço muito a sua participação aqui no Cidadania e eu conversei com Marcelo de Paula Leles, da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. E o que você achou? Mande suas críticas e sugestões para a gente. Pode ser por WhatsApp, no número 999661616, código 61 de Brasília, ou então ligue gratuitamente para 0800 61 2211. E se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, ele está disponível na internet em senado.leg.br/TV. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.